Estamos em Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Na aula passada dissemos que há certas coisas que Deus não quer que saibamos, e aqui temos um exemplo claro disso. Isso é um alerta para que não nos percamos em especulações a respeito daquilo que Deus não quis nos revelar. Curiosamente, o versículo seguinte parece dar uma ideia do que Deus falou para João. E o que foi, professor, que Deus falou para João? É isso que vamos ver na aula de hoje. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Pois bem, o que será que o apóstolo João ouviu de Deus Pai? Provavelmente, com base no que vem a seguir, veja, faço questão de enfatizar isso para dizer que não é uma mera especulação. O que Deus Pai falou para o apóstolo João foi algo a respeito da consumação de todas as coisas. Quer ver? Vamos continuar aqui no versículo 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, continuando no versículo 6, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, veja o contexto. Deus Pai disse algo para o apóstolo João, o apóstolo não pôde revelar o que foi que Deus Pai disse, não pôde revelar por quê? Porque Cristo o impediu de fazer isso. Mas o anjo gigante diz aqui que já não haverá demora, que vai acontecer a revelação do mistério de Deus quando do toque da 7ª trombeta. Ora, a 7ª trombeta, ela será tocada imediatamente antes da volta de Cristo. Então, na época da 7ª trombeta, o que estará havendo? A grande tribulação, a perseguição do anticristo. Isso significa que aquilo que Deus Pai falou para João tem alguma coisa a ver com o final dos tempos. Alguma coisa a ver sobre aquela era, sobre aquele momento em que a igreja estará sendo perseguida, enfrentando o anticristo. Tudo indica que era alguma coisa a ver com isso. Agora, o que exatamente, não sabemos. Porém, é certo que o apóstolo João teve uma revelação particular, pessoal, sobre isso. Vamos voltar aqui no versículo 5, que diz: então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Só de ele levantar a mão para o céu, nós já sabemos que ele vai fazer um juramento. Por quê? Porque o ato de jurar levantando uma das mãos tem uma longa história. Na verdade, esse ato está presente em diversas culturas, contextos jurídicos, religiosos. Veja aqui algumas informações sobre isso. Considerando o contexto bíblico, por exemplo, no Antigo Testamento, levantar a mão ao fazer um juramento era um gesto de compromisso solene diante de Deus. Isso está em Gênesis 14, versículos 22 e 23. Abraão diz: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Perceba que esse gesto simbolizava a invocação de Deus como testemunha do juramento. É como se a pessoa dissesse assim: invoco a Deus para ser testemunha do que vou dizer aqui. Fica implícito aí que se você não cumprir o juramento, o próprio Deus poderá agir contra você. Em culturas antigas também, muitas sociedades costumavam levantar a mão ao fazer promessas ou prestar juramentos, sempre associando esse gesto de levantar a mão à invocação de divindades ou
a uma garantia de sinceridade. A pessoa jurava, levantava a mão e jurava para dar uma espécie de garantia de que se esforçaria para cumprir o compromisso. No direito romano e germânico, também a mesma coisa. Levantar a mão ao jurar simbolizava a disposição de falar a verdade e assumir a responsabilidade pelo que fosse dito. Ou seja, se eu não cumprir o que estou falando, eu estou disposto a ser punido por isso. Essa é a razão também porque invocavam a Deus como testemunha. Deus era chamado ali não só para contemplar o ato de juramento, mas também para agir no caso de descumprimento, uma coisa muito séria. Nos tribunais, até hoje, nós vemos em muitos países testemunhas levantando a mão direita antes de prestar o juramento, indicando que dizem a verdade. Esse costume existe em nações como os Estados Unidos, Brasil. Posse de autoridades também, a mesma coisa. Quando líderes políticos, presidentes, juízes, eles frequentemente levantam a mão quando vão fazer o juramento de posse, reforçando a seriedade do compromisso deles ali. Nas Forças Armadas e na polícia também, quando alguém vai ingressar em instituições militares, recrutas levantam a mão prestando juramento de fidelidade à Constituição. Professor, mas por que levantar a mão? Por quê? Qual a relação? O simbolismo aí é de honestidade e transparência. A mão aberta, visível para todos, simboliza que a pessoa não esconde nada e fala a verdade. Versículo 6, o anjo de fato faz o juramento. Olha o que diz. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Jurou por Deus, tomando Deus como testemunha, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E aí o anjo fala no juramento dele: já não haverá demora. Professor, por que no juramento o anjo gigante citou dois atributos de Deus aqui? O atributo da eternidade e o atributo de Criador. Porque ele diz, por aquele que vive pelos séculos dos séculos. E também diz, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Ora, esses dois atributos são atributos singulares. São coisas que só Deus tem. Ele é o único ser eterno, porque ele não tem começo nem tem fim. Nós não temos necessariamente um fim, mas todos nós tivemos um começo. Toda criatura teve um começo. Deus não. Deus não teve. Então ele é o único ser eterno. E também é o único criador. Tudo foi criado. Somente ele que não. Esses dois atributos apontam para a singularidade de Deus. E isso dá força ao juramento. O anjo está invocando aquele que é inigualável. Quem ousaria jurar por um Deus assim, se não tivesse certeza da verdade de suas palavras? Ninguém. Então o anjo, ele invoca o Deus eterno e criador com tranquilidade, porque ele sabe que aquilo que ele vai dizer vai se cumprir. Não tem erro. Não tem perigo de não se cumprir e depois Deus puni-lo por isso. Qual é o juramento que o anjo faz aqui? Ele jura que já não haverá demora. Literalmente, no texto grego, no original grego, está escrito: não haverá mais tempo. Em outras palavras, a eternidade futura está chegando. Por quê, professor? Porque é na eternidade que não existe o conceito de tempo, entende? Então, quando ele fala, já não haverá demora, e quando você vê no original, não haverá mais tempo, isso quer dizer que o tempo, como nós o conhecemos, vai deixar de existir. Por quê? Porque entraremos na eternidade futura. Então, o anjo está se referindo sobre a consumação que vai chegar. Quando é que isso vai acontecer? O anjo continua, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Essa expressão mistério de Deus, quando se refere a alguma coisa do Antigo Testamento, era algo que no Antigo Testamento era um mistério, mas que a partir do Novo Testamento foi revelado ou vai ser revelado. Então, toda vez que você vir o mistério de Deus, o mistério de Cristo, essas coisas eram um mistério no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento elas vão sendo reveladas. Por isso que quando diz assim na Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí as pessoas vão até aí e elas acham que isso aí é um mistério que a gente só vai saber quando chegar no céu como é que é. Só que o versículo continua, mas Deus nos tem revelado pelo Espírito. Então, muita coisa que parece ser um mistério com
respeito ao céu, o Novo Testamento revela. Como é que a gente pode dizer que não sabe sobre o céu? Se você lê Apocalipse, você fica sabendo de várias coisas. Por exemplo, que as almas dos crentes estão lá reinando com Cristo, que Deus conversa com essas almas normalmente, que essas almas têm consciência do que passaram aqui na terra. Então, a ideia de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é uma coisa que na época do Antigo Testamento poderia ser um fato, mas hoje em dia, após a revelação do Novo Testamento, não é mais. Então, quando é que vai ser revelado o mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos os profetas? Vai ser revelado na consumação. Diz aqui que nos dias da voz do sétimo anjo. Ora, o sétimo anjo é aquele que toca a sétima trombeta. E como eu acabei de falar no início da aula, a sétima trombeta ela vai ser tocada justamente nos dias da grande tribulação, nos dias do anticristo. Por quê? Porque quando a coisa estiver pegando fogo, quando a perseguição estiver no seu auge, a sétima trombeta será tocada e Cristo voltará em glória para pôr um fim em todo o caos provocado pelo mal, provocado por Satanás, pelo anticristo, pelo falso profeta. Nos dias do anticristo, o mistério de Deus vai se cumprir. Que mistério? O mistério que ele anunciou aos profetas do Antigo Testamento em diversas profecias. O mistério de que haverá uma consumação de todas as coisas. Não se esqueça de que alguma informação específica sobre essa consumação foi dita particularmente ao apóstolo João por Deus Pai, mas Cristo proibiu o apóstolo de nos revelar o que seria. Infelizmente, teremos de ficar na curiosidade sobre essa informação específica. No versículo 8, João fala: a voz que ouvi, vinda do céu, que voz foi essa? A voz de Cristo, não se esqueça. Estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Olha só, agora Cristo orienta o apóstolo João a ir até o anjo gigante e tomar o livro que se encontra aberto na mão desse anjo. Professor, o que João vai fazer com esse livro? É isso que nós veremos na próxima aula.